O problema não é o excesso de trabalho, o problema é o excesso de trabalho no lugar errado. Fala pessoal, sou Cristiano Robles, sou o CEO da Naturalis. Naturalis é o maior Instagram de marmitas do mundo, das empresas referentes aqui no Brasil, e esse é o nosso 5º vídeo da série Marmita Lucrativa. E hoje a ideia é trazer a visão de como de fato o dono do negócio virar o CEO do negócio e tomar decisões melhores no dia a dia. Eu conheço muito dono de negócio que trabalha mais de 14 horas por dia. O problema não é o excesso de trabalho, o problema é o excesso de trabalho no lugar errado. Porque numa empresa, você vai ter 2 tipos de decisões que você vai tomar no seu dia a dia. Decisões que eu gosto de chamar de decisões de R$ 20, são decisões mais baratas. Em comprar uma etiqueta, em comprar um insumo, alguma coisa assim pequena, que fazem a diferença no negócio, mas também tem aquela decisão maior, que são as decisões que eu gosto de chamar de decisões de R$ 20 mil. O que são as decisões de R$ 20 mil? É quando de fato você consegue começar a mensurar na sua empresa o que é a sua capacidade de produção, o que é o seu mix de produtos, o que é a margem do seu negócio. Essas são as decisões que mais podem mudar o ponteiro do seu negócio. Relação de pessoas. E qual que é o ponto aqui? Muitas das pessoas gastam 80, 90% do tempo nas decisões de R$ 20. Não que elas sejam menos importantes, elas são super importantes. Mas o que vai mudar o seu negócio e a forma que você pensa são as decisões maiores. Então, se toda vez que você tiver que parar para tomar uma decisão maior, estiver cansado, sobrecarregado, você vai tomar decisões ruins. E o pior, muitas vezes o dono de negócio, ele toma decisões sem pautar em nenhum dado. Para você que está vendo esse vídeo agora, entre a minha opinião e a sua, eu vou com os dados sempre, porque não faz diferença o que eu penso ou o que você pensa. Os dados têm que guiar o seu negócio. Não tem, eu acho que esse prato vai vender. Não, você tem que ter dados na mão para você de fato poder olhar e entender. Aquele prato vendeu mais agora por quê? Porque de fato ele tem purê, às vezes o purê no inverno ele pode ser um prato que vende mais, ele tem molho, né? O molho vende mais no inverno. Ou, pô, chegou o verão, é um prato que tem legumes, um prato mais rico em proteína. Então, você ter essa visão pautada em dados e conectar esses dados e criar um negócio lucrativo. Esse é o tipo de decisão que você tem que tomar no dia a dia e se munir de boas pessoas para que isso possa acontecer também. Nos últimos 4 vídeos que eu fiz dessa série, eu expliquei, dentro de uma metodologia que eu tenho, os 4 pilares que podem te ajudar muito a sustentar o seu negócio. Esse aqui é o fechamento, que é de fato que vai mudar a sua mentalidade como dono de negócio. O que eu quero te ensinar aqui, práticas simples, mas que podem fazer a diferença no seu negócio. E a ideia é que de fato você entenda isso e tente aplicar. Você não precisa ver esse vídeo e querer mudar do dia para noite, né? Eu aprendi isso na vida e nos negócios. É uma prática que eu levo. É muito mais sobre consistência. Às vezes você tá aí vendo, você foi num evento, viu um vídeo motivacional, ou até você fez um curso e você fala, não, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de vida agora. Qual que é o problema? Você acorda motivado, e a motivação quando acaba, o que você faz? Você desiste. Então, eu vou te ensinar algumas técnicas aqui que podem te ajudar a trazer essa consistência no seu dia a dia e, de fato, você conseguir romper essa barreira de parar de ser dono de negócio e começar a olhar como CEO e, de fato, trazer direção para o seu negócio, estratégia e clareza de dados para que o time compre a visão com você, não pautada no que você acha, mas assim, tô vendo que eu testei isso e aquilo, esses dados que eu tenho aqui mostram essa taxa de conversão, essa margem, estamos indo para o caminho certo. Ou não, se não estamos indo, mostrar para o time quais são os erros, pautado em dados. Então você vai ficar, às vezes, brigando com o seu time, batendo no seu time por um erro que é seu. Você tá cansado e não tá sabendo gerir o seu negócio e tá tudo bem. A ideia aqui é te ajudar. Primeiro ponto, documentar um processo que é um gargalo para você hoje. Se você tiver o hábito de documentar um processo, já é um começo. Processos que muitos negócios de comida têm. Fechamento do caixa. Como que funciona o fechamento do seu caixa? Dando um exemplo aleatório, mas como que é a abertura da minha empresa? Qual que é o checklist para isso? Então, só essa documentação já vai garantir que a sua empresa tenha um padrão. Quando você entende como documentar, a gente pode ir para o segundo passo, que é o quê? Você começa de fato a entender, quando você vai documentando os seus processos, você consegue entender primeiro como você está explicando aquele processo. E quando você explicar 1, 2, 3 vezes para alguém, você vai ver que tem coisa que dá para ser melhorada. Porque qual que é o ponto? Você muitas vezes está cansado e sobrecarregado e faz uma contratação genérica por não saber a documentação correta dos seus processos. Então, se você não sabe onde dói, você está contratando por quê? Então, só o simples fato de você documentar um processo, pensa qualquer processo, eu tenho que prospectar, eu tenho que lançar um contas a pagar, enfim, eu tenho que conciliar o dia anterior. Pensa o processo que tem na sua cabeça. Quando você pensar esse processo, você já consegue entender o que de fato falta no seu negócio ou não. Às vezes até você, como dono de negócio, pode estar tornando um gargalo do seu negócio. Imagina que hoje você pode estar numa situação ruim, boa, excelente, mas faz uma pergunta para você mesmo. Se o seu negócio dobrasse hoje, quem são as pessoas que você precisaria ter hoje no seu negócio? Se você não sabe, porque você provavelmente não tem os dados na mão, mas vamos supor, hoje no meu negócio, eu sei o que faltaria para mim. Eu precisaria ter uma capacidade logística maior para poder, de fato, expedir
esses pedidos. E eu entendo que na cozinha eu teria que ter mais pessoas no controle de qualidade, porque não é só sobre aumentar a produção. Mas por quê? Porque eu tenho esse processo documentado. Então, se eu enxergo isso, eu já sei o gargalo do meu crescimento. E não vem com essa teoria de quando chegar lá eu descubro. Errado, muito errado, muito errado. Porque um dos maiores erros dos negócios é quando você começa a crescer e você não sabe para que caminho você tá indo. Você não tem nada documentado. Começa a dar tudo errado. Hoje eu tô gravando um vídeo para vocês. Todo time que tá aqui da filmagem, eles têm um checklist do que eles fazem, como eles posicionam as câmeras, como eles fazem isso, como eles fazem aquilo. Então você imagina o que faz a qualidade que você está vendo aí na sua casa hoje, toda a edição perfeita, porque tem um time que pensou em cada detalhe, que fez um checklist. Então, na sua operação, quando algo sai fora do controle, qual que é o checklist que tem? Qual que é a experiência que você gera para o seu cliente? Você tem um controle para garantir que toda vez que o seu cliente está recebendo igual da última vez ou melhor? Então, pare e analisa isso, para de fato você começar a entender o quanto é importante você saber documentar os seus processos. Terceiro ponto, você tem que pegar e olhar 3 indicadores toda semana. Cuidado, muita gente com muito dashboard. É lindo, é maravilhoso, é legal de postar no Instagram, eu acho massa pra caramba também, mas se a gente for pensar, o que desses dados podem ajudar o seu crescimento? O que de fato pode ajudar o crescimento do seu negócio? Porque encher de número e não saber nada do que aquilo responde, subiu, isso diminuiu, você não sabe o que isso quer dizer? Pega números simples. E eu abro os meus da Naturalis. É super fácil o que eu olho, e eu olho todo dia. Eu tenho esse hábito de olhar para que o dia que passar despercebido para mim, eu vou entender que peraí, isso aqui tá errado. E eu já de tanto olhar, eu tenho uma prática com aquilo. São 3 números muito simples. Primeiro ponto, um negócio precisa chegar a novos clientes. Quanto custa para chegar um novo cliente para mim? Hoje eu posso falar abertamente para vocês. Custa mais de R$100 um cliente novo. Caro ou barato? Depende. Mas depende do ticket médio. Não necessariamente. Hoje eu te falo, nosso ticket médio beira R$400, mas qual é o ponto? Eu gosto de olhar quanto custa para chegar um cliente, porque eu entendo a necessidade de ter novos clientes todo mês. Segundo ponto, quanto de fato aquele cliente recompra no período, que é o que a gente chama de LTV, quanto a gente consegue extrair de valor daquele cliente. E o terceiro ponto, e não menos importante, que vai impactar em todo o resto, a sua margem. Mas na margem eu faço um pequeno disclaimer. Toma cuidado da forma que você pontua a sua margem. Eu já fiz durante muitos anos errado. Entende de fato, né? Se dedica. Poucos meses eu tenho que entender de número. Sim, você tem que entender. O que ganha, às vezes, não é o melhor negócio. É o melhor modelo de negócio sobre a melhor gestão, né? Então, se você não tiver uma boa gestão do seu negócio, você pode ser melhor naquilo que você faz, seja serviço, seja produto, mas o que vai ganhar vai ser a melhor gestão, porque é a gestão que faz a diferença. Se a pessoa não sabe enxergar o que é lucro líquido no negócio dela, o que é geração de caixa, como que você vai falar que seu negócio é saudável? Você vai ficar patinando todo mês. Por exemplo, por que eu falo isso? Isso é uma questão até cultural. Nossa, muita gente fala assim, o dia que eu ganhar mais, eu vou conseguir pagar minhas contas melhor e vai sobrar dinheiro pra fazer N coisas. Errado, você com base no que você tá falando isso? Você tem mapeado suas despesas pra falar assim, não, realmente, eu apertando tudo aqui, eu gasto R$2.000 e eu ganho 2.100, por exemplo. A empresa é a mesma lógica. Você tem que tentar entender a sua eficiência operacional para você poder, de fato, saber se de repente, será que eu tô contratando mal? Será que eu posso treinar mais meu time para eles poderem entregar mais e aumentar a minha margem? Será que com um time mais capacitado eu reduzo o desperdício? Será que com um time melhor no atendimento eu consigo melhorar a experiência do cliente? Será que com um time na logística melhor eu consigo entregar mais rápido e resolver a dor do meu cliente que é tempo? Então assim, para analisar esses números, porque você está muito focado em querer faturar mais não é o problema de muito negócio que a gente pega hoje, porque muitas pessoas nem sabem, às vezes, o porquê querem faturar mais, tá tudo bem, mas só se questiona do porquê você quer faturar mais, se de fato aquilo ali vai resolver ou não o seu problema. O quarto ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, você tem um compromisso com você mesmo, onde você vai ter 4 horas de formato estratégico no seu negócio. Você vai parar e olhar o seu negócio de forma estratégica. Não deixe o WhatsApp aberto, não deixe o celular perto, sem musiquinha. Foca. Presta no que você está fazendo. Olha o seu negócio. Tô falando para quem tem empresa de comida, tô falando para qualquer pessoa que tem qualquer negócio. Quantos clientes eu captei? Como eu captei esses clientes? Tráfego pago? Tráfego pago veio de onde? Google, Meta? Eu trouxe indicação? Eu fui atrás desse cliente? Esse cliente veio atrás de mim por algum motivo? Se você responder essas perguntas aqui, você já vai entender, peraí, de onde está vindo o cliente? Já tem um insight. Segundo ponto, essa pessoa tá voltando a comprar? Se ela tá voltando a comprar, por que ela tá voltando a comprar? Você sabe o motivo? Já é um ponto importante de você entender também. Um dos pontos também que eu acho muito legal, você entender que tipo de condição você precisaria para ter mais serviço, comprar mais comigo, para você poder entender de fato. E toma cuidado, nunca coloca desconto se você for fazer uma pergunta como essa, porque o desconto sempre vai chamar atenção. Tenta entender, você preferia ter um pacote que você compra 4 leva 5, você preferia, enfim, ter bônus, ter isso e aquilo. Hoje, uma das coisas que a gente mais trabalha é de fato entender o que gera mais valor para o cliente. Se você tem esse bloco estratégico, você entende por
que ele comprou, por que ele recompraria de você e quais são as estratégias que você pode criar para de fato manter esse cara na base. Eu falo para tomar cuidado com o desconto, porque o desconto cada vez mais vai denegrir a sua marca. Mas eu precisei dar um desconto pro cara fechar. Eu entendo, mas é um tipo de cliente que, historicamente, quando você for fazer análise, você vai ver que o cara que quer desconto, ele sempre quer mais baixo, mais baixo, mais baixo. E quando você precificar direto seu produto ou serviço, você vai ver que você não tem nem margem para fazer isso. Ah, eu já tava muito apertado. Tudo bem, não tô falando que você não tem que fazer, não. Eu tô falando para você entender o que você tá fazendo. Então, nesse bloco estratégico, você vai travar esse horário para você. Por que eu falo 4 horas? Quando a pessoa tem uma mentalidade de dono, ela acaba se tornando muito disponível às pessoas. E a pessoa, às vezes, acha que isso é até um lado humilde, é bacana fazer isso. Mas o que é legal você pensar no seu negócio? Quando você bloquear como se fosse um compromisso que você tem com você mesmo, que de fato é um compromisso que você tem com você mesmo, você vai ter 4 horas a menos de acesso a você. Ah, mas as pessoas me chamam e eu preciso resolver. Para e pensa. Por que te chamaram? Ah, Cris, eu preciso dessa aprovação. Essa aprovação tinha que acontecer bem na hora que tá com a agenda bloqueada, não dá para ser aprovado antes. Qual que é a minha premissa de aprovação de uma compra, de uma venda, de uma entrega? O que eu falei sobre documentação de processo já bate aqui. Você tá respondendo perguntas que você poderia ter documentado, qual que é o sentido? Você tá gastando o tempo da pessoa e o seu. E assim, lembra o que eu comecei falando? Decisões de 20 mil reais? Essa é uma de 20 mil reais. Muitas vezes o dono do negócio, ele é responsável pela geração de caixa, é um dos que mais pode tirar dinheiro do negócio. Afinal, ele tá colocando a pele dele em risco. Mas o que você tem que pensar? Se você tá parando o seu dia para resolver um problema desse, você não tem uma empresa, você tem um emprego muito caro. Tomem muito cuidado com isso. Bloqueia a sua agenda, olha de forma estratégica, olha esses pontos que eu falei para vocês, né? Por que o cara tá comprando, por que o cara tá recomprando, o que faria ele recomprar, o que eu vou trabalhar de campanha nova, vamos fazer um teste no cardápio diferente, vamos fazer um teste no meu serviço aí de repente, para poder ver o que vai acontecer nos próximos 30 dias. Então daqui 30 dias eu tenho que colocar um lembrete na minha agenda, no meu caderno, enfim, da forma que você se organizar melhor. Mas coloca, falei isso hoje, daqui 30 dias eu vou olhar o resultado do que eu tive. Vou falar, eu tava aqui no ponto A, fui para onde? Ixi, fui pro ponto D. Bom, ruim, mas o ponto é, se você não entender onde você tá, onde você quer chegar, você não chega em lugar nenhum. E sempre se paute em dados. E uma das coisas, os maiores empresários do mundo, os maiores estudiosos do mundo, eles têm uma característica em comum muito engraçada. Eles são curiosos. É só você ser curioso. Você não precisa de muito hoje. Você pode pegar hoje, a gente tem toda a IA para poder te ajudar no bloco estratégico. Então, para brainstorming, as pessoas às vezes querem usar a IA para resolver os problemas. E a IA, em tudo que eu já estudei e ouvi, ela é muito mais um assistente operacional seu. Então, qual que é a ideia da IA, por exemplo, hoje que ela pode ajudar no seu bloco estratégico? É você, de fato, conseguir usar a IA e pensar, eu tenho uma empresa de marmita no Rio de Janeiro. Quais são as maiores referências de empresas de marmita do Rio de Janeiro? O que elas fizeram? Quais são os maiores riscos que as empresas de marmita? Como que eu melhoro a minha margem? Só de você se questionar ali, em pouco tempo, você já vai conseguir abrir a sua cabeça para uma nova forma de pensar e começar a ser mais curioso de pensar, pô, perguntei 3 coisas essa semana, vou perguntar 4 na próxima, 5, 6, 7. Na hora que você vê, você tá ganhando profundidade no seu negócio. E é isso que o dono precisa ter. Ele vive muito na superficialidade, resolvendo pepininho e tal. E não tô falando que isso é uma fórmula mágica, mas tudo que eu falei aqui são coisas que eu já vivi, eu passei na prática. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu tô falando é real, né? Eu não sou um guru de internet trazendo coisas que eu não vivi. Eu vivi e eu vivo. Eu já quase quebrei por não resolver esse tipo de situação. Outra coisa, você como CEO tem que tirar do seu vocabulário, eu acho. Você vai falar o que você acredita. Ah, eu acho que. Não traz nem firmeza no tom. Eu acho que vai ficar bom. Não, coloca, se você tá falando que seu trabalho é bom, eu acredito que, com base nos números que a gente tem, esse prato vai dar certo. Eu acredito que, entendeu? Começa a mudar. Porque se o seu time não vê confiança em você, quem vai ver confiança em você? Ah, mas eu não tenho dados nenhum. Então fica quieto. Se você não sabe, não fala. Não tem problema. Uma vez, você pode ser o dono da empresa, ter 1000 colaboradores. E aí sim você tem que ser humilde. O que você souber, você fala, não sei. Não tenta inventar, não tenta mentir, não tenta somebody love, não tenta ficar enrolando as pessoas. Seja humilde, fala, não sei. Isso eu preciso ver. A pessoa vai começar a perceber que você tem clareza no que você fala e ela até consegue, assim, pessoas que têm às vezes o ego mais inflado, no sentido de que pessoas que não aceitam errar, elas até começam a se abrir um pouco mais. Você fala assim, pô, caramba, o Cris não sabe isso, que legal. Eu sei, às vezes, tipo assim, olha que coisa legal. Você até consegue melhorar a sua empresa, né? Porque você não sabe de tudo. Não inventa que você, como dono do negócio, vai saber de tudo. E não tente vender essa imagem para seus colaboradores. Esse negócio, o pessoal fala, meu defeito é que eu sou perfeccionista. Para, né, mano? Perfeccionista, não existe nada perfeito. Perfeito é Deus, na minha opinião. Todo o resto aqui a gente tá tentando sempre melhorar. Quanto mais eu sei de algo, mais entendo que eu não sei de nada. E as pessoas que menos sabem das coisas acham que sabem demais. Então isso é uma coisa que a pessoa tem na cabeça. Pessoas que leem 1 minuto o negócio e já falam, ah, sei de
de tudo. E a pessoa não chega em lugar nenhum. Sabe que assim, os grandes empresários, eles são extremamente humildes, sabem reconhecer que não sabem e quando não sabem uma coisa, eu acredito que puxam um time, se ajudam e é uma coisa coletiva. Não é uma coisa para você ficar ali achando que você sabe de tudo. Tem alguns pontos que eu queria trazer para vocês também, para vocês de fato começarem a mensurar melhor o negócio de vocês. Qual é o trabalho que você tem de eficiência de custos no seu negócio? O que eu quero dizer com eficiência? A gente pode separar em dois blocos para ficar um pouco mais simples também de entender. Se a minha cozinha produz 1000 marmitas todo dia, com um time de, vamos supor, 10 pessoas, uma média de 100 por pessoa. Você tem mensurado esse dado? Então, 100 por pessoa mesmo ou você não sabe? Você joga lá e espera para ver o que acontece. Esse é um dos primeiros pontos que eu acho que você pode medir a eficiência do seu negócio. Chegar pro seu time e falar, meu, se tivesse que fazer amanhã 1.100, o que precisaria fazer 1.100? Ah, precisaria ter uma variedade a menos. Para você ter uma variedade a menos, será que se eu tivesse, às vezes, um freezer a mais que eu posso comprar lá no cartão em 12 vezes, poderia resolver e eu poderia já aumentar minha eficiência em 10% só de conversar com o meu time ia ser mais produtivo? 100 marmitas a mais, faz a conta. Vamos supor que você vende a marmita a R$20, são R$2.000 a mais por dia. Uma simples conversa. Falei que é fácil? Não, mas é possível. Se você perguntar para o seu time, entender as dores, documentar, você consegue resolver. Custos, que é o segundo ponto. Como que eu crio, falei sobre em cardápio já em um dos vídeos, entendo toda semana como você pode melhorar os custos. Os que mais matam o negócio não são os custos visíveis, são os custos invisíveis. Quem tem empresa de comida, muitas vezes, dá almoço no local e não pesa esse almoço. Então, assim, como que você sabe quanto você está gastando? Para onde está indo? Porque, assim, de alguma forma, seu cliente provavelmente pagou, você recebeu o dinheiro e na hora de sair, esse dinheiro não saiu para lugar nenhum. Você não mapeou e você não sabe se você está gastando, às vezes, R$600 por dia de almoço para 10 pessoas. Você não tá fazendo essa conta, é importante que você entenda, porque esse é um custo invisível que muito dono de negócio não tem. Eu já ouvi gente falando que colocava salmão no almoço. E assim, política de cada um, mas conhecendo as margens do negócio de comida, seria impraticável você ter isso. Praticamente impossível, impossível mesmo. Qual que é o ponto que é legal trazer aqui? Você vê que tem mais custos invisíveis no seu negócio do que custos visíveis. Os visíveis é tranquilo de você olhar. Olhar de fato que vai de insumo no seu prato, o pote, total. Isso eu já expliquei em um outro vídeo, não vou me adentrar muito hoje sobre esse tema. Então, assim, tudo que a gente falou, você vai construir uma visão onde você vai conseguir entender, onde você consegue morar na rotina dos seus clientes, entender todas as melhorias que você pode fazer. Você consegue saber de fato onde você cria um hábito, você começou a criar um olhar estratégico sobre o seu negócio, você trouxe o time para perto, você criou essas rotinas estratégicas. E quando eu trouxe de rotina estratégica, você não precisa necessariamente ficar fechado ali no seu mundo. Você pode trazer alguém para junto com você para trocar ideia sobre a parte estratégica. Como que eu poderia melhorar? Como que eu poderia produzir 10 marmitas a mais por dia, 5, 6, sei lá, qualquer coisa? Como que eu poderia melhorar a qualidade? Tudo isso é eficiência. Que enquanto mais eficiente você for, mais dinheiro você tende a ganhar. Um dos pontos que eu já trouxe em um dos vídeos falando sobre retenção é você, de fato, conseguir ter um olhar mais próximo do seu cliente e entender a sua retenção. Entender quem está recomprando e por que está recomprando. Então, quando você entende isso, você entende que, de fato, o maior ativo do seu negócio são as pessoas que estão ali, as que trabalham e principalmente a sua base de clientes, que é ali onde mora a retenção e onde os negócios, de fato, conseguem escalar. Então, quando você for criando todo esse olhar, né, nessa série, eu consegui trazer vários pontos que ajudam, mas você instalar, de fato, essa mentalidade é o que pode mudar o seu jogo. Foca nisso para poder trazer esses pontos para os seus clientes. Então, assim, nos 5 vídeos eu trouxe os principais pilares que eu acredito sobre crescimento de negócio: margem, retenção, capacidade, aquisição e gestão. Fato, o que eu quero instalar na sua cabeça, você que está vendo o vídeo agora, é tirar essa crença. Quando eu crescer, eu vejo. Esquece isso. Você não pode ficar com essa cabeça de quando eu crescer, eu vejo. Porque pode ser que você não cresça por não ter a mentalidade certa, não ter os processos certos. Independente do tamanho que você tenha, seja pequeno, médio ou grande, eu entendi, desde sempre, documentação, dados, processos. Depois eu fui entendendo mais variáveis do negócio, claro, mas essas são pequenas coisas que mudam totalmente o seu jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia aqui, de fato, é mudar a mentalidade de vocês e trazer vocês para um outro patamar de gestão que vocês podem aplicar para qualquer negócio também. Estou trazendo, por exemplo, de comida, que é o que eu vivo na prática, no dia a dia. Aproveitem, se você gostou, se inscreve no canal, dá um like aí e vão ter muito mais vídeos sobre gestão e negócios.